De maneira oficial, né? Quero dar as boas-vindas a todos. Uma excelente noite. Sejam muito bem-vindos a essa nossa live, né? Essa nossa masterclass, uma conversa sobre tendências do universo da gestão, do hoje e também para o amanhã, para o futuro. Então, com muita alegria, nós aqui da pós-graduação do Unisal organizamos este evento e agradeço muito aí a presença de todos vocês e peço que participem conosco, né? Que não seja aí somente um monólogo, né? Que não seja somente eu a falar e etc., mas que também vocês se sintam à vontade para participar e a gente poder construir juntos esse raciocínio, esse caminho, essas ideias que nós vamos apresentar aqui. Então, de uma maneira mais objetiva, vamos iniciar e desde já, muito, muito obrigado mesmo pela presença de todos. Vamos começar então falando, né, dessas tendências de gestão para o hoje e para o amanhã. Nossa ideia aqui não é trabalhar nenhum modelo de oráculo, né, de vidência, não é nada disso, mas trabalhar algumas coisas que já estão em andamento, que já estão em curso, que já nos afetam, mas que vão cada dia afetar mais. E a nossa ideia é tentar organizar tudo isso em torno de alguns conceitos. Então, o que a gente precisa ter em mente como ponto de partida, eu gosto muito dessa frase, né? Eu falo bastante isso para nossos alunos e outros empresários que a gente convive, que o mundo dos negócios ele funciona como uma esteira ergométrica. Para se manter nela é necessário, no mínimo, estar na mesma velocidade. Então, imagina aquela esteira, né, que a gente faz lá na academia. Se eu não andar, no mínimo, na mesma velocidade da esteira, ela me joga para fora. Né? Se eu ficar parado, ela me joga para fora. Se eu for mais devagar que ela me joga para fora. Então, eu tenho que estar, no mínimo, na mesma velocidade para eu me manter em cima dela. E o mundo organizacional, empresarial, de maneira geral, ele é muito isso. No mínimo, as empresas, as organizações de todos os tipos, inclusive organizações sem fins lucrativas, elas precisam estar nessa mesma velocidade das mudanças, na mesma velocidade dessas novidades e tendências que o mercado traz para que ela se mantenha no jogo, para que ela se mantenha ativa. Dito tudo isso, nós não podemos ainda ter certeza do que será esse mundo do futuro, mas podemos identificar os sinais, as tendências, os caminhos, e ir nos preparando e adequando, né, a esse novo normal. Esse termo novo normal ficou muito famoso durante a pandemia, né? Provavelmente muitos de vocês escutaram esse termo, e a gente está adotando ele como essas tendências que vão se construindo. Então, as mudanças elas estão cada dia mais aceleradas e a pandemia foi o fator que gerou o avanço, né, na modalidade turbo de todas essas tendências. O século XXI para os negócios, de verdade, começou para valer após a pandemia, porém muitos ainda estão travados até 2019. De uma certa forma, a pandemia ela foi um grande acelerador de negócios, acelerador de tendências, melhor dizendo. Durante a pandemia, muitas coisas que até então não eram normais passaram a ser adotadas, passaram a ser conhecidas. Mas nada disso, ou muito pouco do que a gente viu durante a pandemia, de fato nasceu na pandemia. Muitas coisas dessas que a gente vivenciou na pandemia, elas já estavam aqui, elas já estavam sendo gestacionadas, né? Já estavam sendo construídas. Eu costumo brincar, mas é uma realidade, que, por exemplo, uma plataforma dessa, né? O Microsoft Teams, por exemplo, ela não foi construída durante a pandemia, né? Assim como o Zoom, o Google Meet e assim sucessivamente. Mas foi durante a pandemia que provavelmente a maioria de nós começou a utilizar de maneira mais efetiva e, claro, elas também tiveram ali o seu aperfeiçoamento.
Então, a pandemia foi esse grande acelerador de mudanças, acelerador de tendências. E para o mundo dos negócios, né, eu costumo dizer isso, eu posso dizer que o século XXI começou para valer após essa pandemia. Agora, o que acontece? Muitas empresas, muitas organizações e muitos profissionais ficaram travados lá em 2019. E eu acho que esse que é o desafio que nós temos aqui nessa noite. É enxergar quais são essas tendências, que, mais uma vez, muitas já estão aqui conosco, já estão andando conosco, mas, principalmente, entender como que eu posso me preparar para essas mudanças e preparar o nosso mindset, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de ver o mundo para tais mudanças. É isso que a gente vai falar hoje. Então, eu coloquei aqui 6 drivers que eu considero os principais que a gente tem que olhar, que são pontos aí de mudanças que nós não podemos deixar de olhar. O primeiro, liderança, pessoas e equipes. A gente vai falar mais a fundo de cada um deles. O segundo, a ideia de estratégia de negócios e concorrência. As relações e formas de consumo. A ideia de propósito e responsabilidade social. Tomada de decisões e análises e gestão financeira. Vamos olhar sobre cada um deles. Então, começando por gente e gestão. O que tem nesse horizonte que nos afeta e que a gente tem que entender? O primeiro é a ideia de home office, que na verdade não é mais home office, é office de qualquer lugar, né? A ideia de home office que nasce, mais uma vez, muito lá atrás, mas que tem o seu a aceleração na pandemia e começa a virar normal durante a pandemia, mas que nasce numa ideia de trabalhar em casa, por isso home office, ele começa a ser estendido para uma ideia de trabalhar de qualquer lugar, que pode ser a casa, mas que pode ser outro lugar, pode ser um coworking, pode ser um escritório compartilhado, né? Pode ser uma cafeteria, dependendo do lugar, dependendo do tipo de trabalho. Enfim, cada vez mais essa ideia do trabalho não local, ele vai ficar forte. Por quê? Porque as pessoas demandam, porque para as empresas também, muitas vezes, é necessário, até por uma questão de custo, né? Custo de instalação, custo de limpeza, mobília e etc. E por uma questão até de produtividade, né? Dependendo da cidade, dependendo de como a pessoa trabalha, isso afeta diretamente, né? É claro que a gente tem por exemplo, vocês devem ter visto na mídia nas últimas semanas, né? O Zuckerberg mandando a galera da Meta voltar a trabalhar presencial, Meta é o antigo Facebook, né? A Netflix também falando que não vai adotar um modelo 100% home office, porque tem toda uma preocupação com a questão do aculturamento, questão da cultura organizacional, etc. No entanto, é ilusão pensarmos que as empresas vão todas voltar a trabalhar 100% presencial, como era antigamente, onde bate o cartão às 8, sai às 5, 6. Isso não vai acontecer. Claro, de novo, em alguns momentos é necessário essa presencialidade, né? Esse processo de criação de cultura e etc. Mas a ideia do home office é uma ideia presente que nós temos que entender como trabalhar ela. Talvez no modelo híbrido, onde parte do tempo seja presencial, parte do tempo seja à distância, mas isso é um fato. E isso carrega consigo uma outra questão, que é a ideia dos nômades digitais. Eu me recordo que logo no início da pandemia, um pouquinho depois que iniciou, eu escrevi um pequeno texto onde eu chamava de a cauda longa do emprego. E eu falava, né, das profissões que, de certa forma, por conta de todo esse aparato tecnológico e do trabalho à distância, elas começaram a romper fronteiras. E eu me recordo que o exemplo que eu usei nesse artigo era um exemplo onde, por exemplo, né? Era um exemplo no qual eu criava uma situação hipotética de um jovem que queria ser jornalista esportivo, um jornalista da área esportiva, e cobrir campeonatos de beisebol. Só que esse jovem ele nasceu no Brasil, especificamente aqui no Vale do Paraíba, uma região onde não tem
nada de beisebol, não tem uma cultura de beisebol. E então ele ficaria frustrado e buscaria outras profissões. Hoje não mais isso é o único caminho. Ele pode estar aqui no Vale do Paraíba, né, onde eu estou, por exemplo, Guaratinguetá, mas ele pode ser um correspondente, escrever para um jornal norte-americano que cubra um torneio de beisebol, desde que ele tenha, obviamente, capacidade de acompanhar os jogos, televisão, internet, seja qual for o veículo, mas fato é, ele não precisará mais se deslocar daqui do Vale do Paraíba, de repente, sei lá, para Nova York, só porque ele quer ser um jornalista que cobre torneios de beisebol. Óbvio, de tempos em tempos ele vai ter que ir presencial, até para entender a dinâmica, mas no dia a dia talvez não. Eu escrevia isso e logo depois, né, nessa época ainda não existia alguma nomenclatura correta, e logo depois, então, surge essa nomenclatura dos nômades digitais, que é o quê? Que são essas pessoas que moram em qualquer país e trabalham para qualquer país. Então, hoje, isso, por exemplo, na área da programação é muito forte, né? A gente tem alunos no Unisal, eu tenho outros conhecidos, por exemplo, que mesmo morando no Brasil, estão prestando serviço na área de programação, né? na área da computação, para empresas do exterior. Estão recebendo em euro, recebendo em dólar e morando aqui no Brasil. E o inverso é verdadeiro, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo que é empresário, né, da área de programação, e uma das suas funcionárias, ela é brasileira, mas atualmente ela mora na Alemanha. Então, essa é a ideia dos nômades digitais, né? A pessoa trabalha para uma empresa que vai estar em algum país, mas não necessariamente esse profissional precisa estar nesse país. E aí vem o grande questionamento. Como é que eu faço liderança dessa forma? E aqui começam, né, os pensamentos que nós temos que ir criando na nossa cabeça, na nossa forma de agir. Porque nós todos, de certa forma, entendemos muitas vezes a liderança como presença física. Né? Eu ir lá na sala, conversar, apertar a mão, orientar olho no olho. E como é que eu faço liderança num cenário onde muitas vezes o colaborador nem dentro do país ele vai estar? Como é que eu faço liderança de um colaborador que talvez o horário de trabalho dele nem seja o mesmo que o meu por conta de fuso horário, por exemplo? Então, a gente tem que começar a repensar esses processos. Dentro dessa mesma lógica, a gente tem as novas relações de trabalho. E aí, muito forte a questão do não emprego. Empresas que vão ter equipes, muitas vezes formadas, por pessoas que não necessariamente são funcionários da empresa, mas eles prestam serviços pontuais, recebem pelo trabalho, terminando o trabalho, dissolve-se aquela equipe, até que se tenha um novo projeto e assim sucessivamente. Cada vez mais é natural para essa geração, que principalmente geração Y e geração Z, essas duas gerações, é natural, muitas vezes, entender a sua carreira como uma carreira de prestação de serviços e não uma carreira como colaborador ou funcionário de uma única empresa. E aí, de novo, como é que criamos equipes e lideramos pessoas que não estarão trabalhando somente para mim, somente comigo e o tempo todo comigo. Pessoas que vão dedicar 3, 5 horas do seu dia para a minha empresa, mas que vão dedicar 3, 5 horas do seu dia para outra organização e assim sucessivamente. Como é que eu faço? Como é que eu monto uma equipe em cima disso? Como é que eu faço a gestão disso? Então, são desafios que, de novo, até 10, 15 anos atrás, era impensável. A gestão de pessoas, a liderança, numa grande maioria, não precisava se preocupar com esses desafios. Uma outra tendência importante são os conflitos geracionais. Mais do que nunca, as empresas estão tendo que fazer a gestão de 4 gerações, no mínimo 4, trabalhando simultaneamente. Geração Z, que está chegando no mercado agora, geração Y, que é um pouquinho mais velha, geração X, os baby boomers. Então, eu tenho gerações trabalhando dentro da empresa com mentalidade completamente diferente, muitas vezes valores completamente diferentes, mas eles têm que trabalhar em conjunto. E o trabalhar em conjunto significa
conseguir, e aí é o desafio da liderança, extrair o melhor de cada geração. Porque eu tenho uma geração jovem que está chegando agora, que talvez tenha aí uma formação tecnológica, uma formação de autodidatismo, ou qualquer coisa do tipo mais aguçada, mas uma geração que já está no mercado, que vai ter aí a experiência acumulada, que vai ter também um olhar muitas vezes mais sereno, mais sistêmico. Como é que eu faço essas gerações trabalharem juntas? Como é que eu faço para extrair o melhor de cada uma, sem que haja a criação de feudos ou de etarismo, né? Usando um termo mais apropriado, talvez, dentro da própria empresa. Então, é outro desafio que cada vez mais vai se acelerar. Por quê? Porque, graças a Deus, estamos vivendo mais, e aí também temos que passar mais tempo trabalhando, os jovens continuam chegando, e aí as gerações vão se acumulando ali dentro da organização. Então, mais um desafio que nós temos que, enquanto gestores, lidar. Uma outra situação é a busca por propósito no trabalho e reinvenções. A gente vai falar disso daqui a pouco novamente, mais a fundo, mas cada vez mais a sociedade em geral, e de novo, a pandemia para mim é o grande marco dessas mudanças, porque ela escancara muito isso, né? As pessoas que começam a abrir mão de carreiras, de bons empregos, para ir atrás daquilo que te engrandece enquanto colaborador, que me faz sentir mais do que somente um número onde eu bato o cartão e recebo o meu salário no final do mês. Então, é uma geração, e aqui eu não estou separando agora por idade, é uma geração no sentido de sociedade que vive atualmente, né, o ambiente de trabalho, que está buscando muito forte essa questão do propósito. O que a empresa faz e qual é a causa que ela vai trabalhar, com a qual eu me identifico, que eu quero fazer parte, que eu quero estar junto. Então, isso é importante, o processo de criação de propósito, de engajamento. Às vezes, né, alguns empresários vêm conversar comigo e falam a seguinte frase, né? Hoje em dia, qualquer funcionário troca a empresa por R$100 a mais, por R$200 a mais. E aí, depois que ele fala isso, eu costumo perguntar, mas o que a sua empresa dá que justifica os R$100 a menos, os R$200 a menos? Porque se a relação for puramente financeira, é óbvio que ele vai buscar uma questão financeira melhor. Agora, o grande desafio nosso é esse. O que nós entregamos enquanto empresa, pensando formação de equipe, engajamento de time, colaboradores, que vai além da questão financeira. Para que, sim, quando o meu colaborador receber uma proposta de 100, 200, 300 reais a mais que seja, ele tenha elementos não financeiros que justifiquem ele a ficar na minha empresa. Essa é a grande questão. Às vezes a gente olha um lado e esquece de olhar o outro. Então, a ideia de desenvolver propósito, de conseguir mostrar para o colaborador que o que ele faz aqui é muito maior do que só a simples operação do dia a dia. E nisso surge uma outra questão derivada disso, que são as reinvenções, que vão ser cada vez mais comuns. Aliás, Peter Drucker, lá na década de 70, já escrevia sobre isso, né? O Peter Drucker chamava das duas carreiras. Ele falava que todos nós teríamos duas carreiras, né? Ele já via lá atrás o fenômeno do aumento da expectativa de vida e a aposentadoria tardia, e ele falava que não daria mais para nós sermos o que era as gerações anteriores à nossa, onde você vai ser uma coisa só a vida inteira até aposentar. Drucker falava isso. Você, quando o que ele chamava de sociedade do conhecimento, né? Quando a sociedade do conhecimento vai gerar pessoas que vão ter trabalhado um bom tempo, que já vão ter idade, talvez até para aposentar, no entanto, fisicamente ainda estão bem, estão ativas, e elas vão ter que buscar uma segunda carreira. O que Drucker não previu é que isso ia acontecer até antes da aposentadoria. Então, pessoas que têm ali 10, 15, 20 anos de carreira e resolvem dar uma virada, uma guinada e vão para outra área, porque hoje é possível, né? Então, dois exemplos rápidos, né? Outro dia, lendo a revista Época Negócios,
um caso de uma executiva da área de marketing, de um banco aqui do Brasil, muito conhecido, e ela sofreu um burnout, né? Uma crise de burnout, que é outro drama para fazer a gestão do mundo atual. E durante, né, a questão do burnout, ela começou a repensar a própria carreira e ela montou numa cidade que ela tinha nascido, não é uma cidade tão pequena, mas também não é uma capital, uma floricultura e foi viver de vender flores. E o repórter, né, ele pergunta a ela na matéria se ela ganha a mesma coisa que ela ganhava no banco. E ela fala que, obviamente, que não, né? A floricultura é uma pequena floricultura, mas ela diz que ela conseguiu, né, fazer uma boa reserva financeira e o que a floricultura rendia era o suficiente para ela sobreviver. Então, ela se sentia realizada. E detalhe, ela tinha 40, 45 anos. Então, assim, olha o tempo que ela ainda tem, né, de vida, de produção, de trabalho, e já, né, faz a escolha. E a outra, mais próximo de mim, um professor com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar, e ele formou muito cedo dentista, né? Ele se tornou dentista muito cedo e ficou trabalhando como dentista, e ele sempre gostou de outras áreas. Então, ele fez faculdade de História, fez faculdade de Direito, além, né, da odontologia, obviamente, e depois que ele terminou a faculdade de Direito, ele fez um mestrado em Direito, e aí ele gostou da área, se apaixonou pela área, e ele começou a advogar. Então, ele tinha um trabalho de dentista trabalhando para o governo do estado, né, concurso público, que era meio período ele era advogado e ainda à noite ele era professor da área do direito. Então veja, um dentista que vira advogado e que depois vai ser professor, isso é possível, Marcos? Sim, hoje mais do que possível, é quase que um caminho que algumas pessoas vão escolher fazer. E nós, gestores, nós temos que estarmos preparados para isso. Desde sermos o gestor, por exemplo, dessa funcionária que pelo burnout escolhe mudar de carreira, né? Até para que não chegue no nível do burnout, que é uma responsabilidade nossa também enquanto gestor, né? Nós temos que nos preocupar com o time ao qual nós lideramos, mas também ter o olhar para esse colaborador que muitas vezes vai ter 45, 50 anos, que a vida toda teve uma carreira e está disposto a iniciar uma nova jornada, para que nós também possamos dar oportunidades e não, de repente, ter o olhar preconceituoso, né, de alguém, mas você tem tantos anos, mas não tem experiência nenhuma na área, você nunca fez nada disso. Ou seja, desafios que surgem e que, de novo, antigamente, talvez, nós não tivéssemos que olhar. E dentro disso tudo, um último elemento nessa linha dessas tendências, né, ligadas a gente e gestão, é a reeducação para as novas funções. Eu não coloquei, até porque eu acho que isso está transversal em tudo que a gente vai conversar aqui hoje, mas é fato que a tecnologia e, sobretudo, a inteligência artificial ela está acelerando cada vez mais a destruição, né, de alguns empregos. E Schumpeter, economista, que vai usar o termo, né, da disrupção, um dos primeiros a escrever a tal da destruição criativa, ele vai dizer que toda destruição criativa ele destrói empregos num primeiro momento e cria empregos no segundo. Então, a disrupção tecnológica que a gente vive vai sim destruir muitos empregos, mas muitos novos empregos vão ser gerados. Qual é o desafio, então, enquanto gestor? Eu conseguir fazer essa reeducação do meu colaborador para essas novas funções. É claro que o colaborador, o indivíduo, o cidadão, ele também tem que estar predisposto a ser reeducado, mas também a nossa função, enquanto gestores, é prover essa reeducação, prover esse ajuste de competências, de trabalhar esse colaborador que muitas vezes já está imerso na minha cultura, que já entende, que compartilha os valores com a empresa, para que ele aprenda essa nova função e possa continuar trabalhando conosco, ao invés de simplesmente nós descartarmos e dizer, chega, você não serve mais. Eu acho que esses são os desafios
que eu elenquei, é óbvio, né? A gente vai falar disso mais ao final, que existem muitos outros, mas quando a gente fala de gente, gestão, de liderança, de formação de times, de extrair o máximo da equipe que trabalha conosco, que esse é o grande desafio de uma gestão de equipes e da liderança. Conseguir extrair o máximo sem que essa equipe seja também prejudicada. Extrair o máximo de modo que essa equipe continue motivada, que essa equipe tenha uma saúde mental e física, mas que ela entregue o máximo de resultados. Então, dentro desse contexto todo, existem esses elementos que nós temos que nos atentar. Até aqui, pessoal, faz sentido? Tá dando para acompanhar? Eu embalo para falar aqui, se deixar, eu vou até às 10. Pode ir falando aí também, mandando mensagens. Até aqui tudo tranquilo, faz sentido? Alguém quer comentar algo? O pessoal está escrevendo no chat, professor. Para mim faz todo sentido, espero para que todos também façam. Pessoal, o microfone também está aberto de vocês, ok? Legal, obrigado, Santiago. Legal, Zeima, muito bom, obrigado. Podem ir colocando aí. O Paulo falou que tem um compromisso. Acho que ele não vai poder continuar. Não sem problema, Paulo, fica tranquilo. Rob, legal. Vamos dando sequência aqui, então. Uma síntese. Um trabalhador que busca muito mais que seu sustento financeiro, mas, sobretudo, busca um propósito em seu trabalho, busca encontrar prazer, se sentindo útil e, ao mesmo tempo, conseguir se dedicar aos demais elementos da vida, preservando sempre que possível a liberdade, em todos os seus aspectos, né? Seja a liberdade de trabalhar para vários lugares, a liberdade de trabalhar onde quiser e assim sucessivamente. Bom, segundo elemento é um elemento um pouco mais estratégico, né? Estratégia e concorrência. Alguns pontos também que vale a pena a gente refletir aqui. Primeiro elemento é a questão da concorrência local versus concorrência global. Hoje, se você entrar, por exemplo, no site da Amazon ou mesmo no Magalu, você vai encontrar produtos de supermercado. Você vai entrar lá, por exemplo, vai ter detergente, vai ter amaciante de roupas. E aí você fala, Marco, mas por que você está falando isso? Porque aquele mercadinho da esquina da tua casa, então, ele hoje concorre com esses grandes players. Então, hoje, a ideia de concorrência local, ela cai muito por terra. Não que ela acabe, obviamente, ela não acaba, até porque daqui a pouquinho eu vou falar de uma outra característica de consumo, mas ela não se limita mais ao local. Então, agora eu tenho uma concorrência local, mas eu também tenho uma concorrência global. Hoje, de novo, para eu comprar um amaciante, por exemplo, de roupas, eu posso escolher comprar no mercadinho da esquina da minha casa, ou eu comprar numa grande rede global, por exemplo, a Amazon. A indefinição de limites por setores. Antigamente, a banca de jornal era banca de jornal, a farmácia era farmácia, o supermercado era supermercado, o açougue era açougue. Hoje em dia, o supermercado vende coisas de banca de jornal, a farmácia vende coisa de supermercado, o açougue. Ou seja, você não tem mais limite. O setor, a ideia de setor, as barreiras do setor elas vão se excluindo. Então, você vai, por exemplo, numa farmácia e lá você encontra produtos que talvez você fosse ao supermercado para comprar. Você vai ao supermercado, dependendo do supermercado, você tem lá um jornal do dia, você tem revista, você tem uma série de coisas que talvez antigamente tivesse que ir até uma banca de jornal comprar. Ao mesmo tempo, você vai numa banca de jornal, dependendo, e principalmente, por exemplo, você pega as bancas em São Paulo, elas são grandes lojinhas, né? Então, você vai ter brinquedos, vai ter uma série de coisas. Ou seja, não tem mais limite no setor. Eu estou falando de exemplo pequeno, expande isso e você começa a olhar isso acontecendo em todos os lados. E aí o que eu começo a ter? Um modelo onde todo mundo concorre com todo mundo. Eu não tenho mais um modelo de limitação de concorrência. E aí, de novo, os meus desafios ficam cada vez maiores. Então, essa indefinição desses limites por setores. Um alto risco de obsolescência. A tecnologia, a mudança de comportamento nosso, ela vai tornando muitas coisas obsoletas, ela vai tornando muitas coisas fadadas a acabar. Então, talvez para ser atual, uma das indústrias
dos setores que talvez tenham grande dificuldade daqui para frente é o setor ou as empresas, né, produtoras de conteúdo. Por quê? Porque hoje, por exemplo, você entra num chat GPT da vida e ele vai criar um conteúdo para você. Ah, significa que todas as agências de conteúdo, as empresas que vendem, produzem conteúdo vão morrer? Não, mas elas vão ter que se adaptar muito. Por quê? Porque o conteúdo free, padrão, etc., o cliente vai conseguir ali gratuitamente um chat GPT da vida. Isso vale para vários negócios, né? Vamos um pouquinho mais adiante. São as locadoras de vídeo, né? Que ficam obsoletas com a chegada do streaming, a própria indústria de música que sofre um baque com a chegada da música digital e hoje as plataformas, né? Spotify e assim sucessivamente. Então, esse risco de obsolescência ele é cada vez mais forte, cada vez mais presente. Também eu tenho baixas barreiras de entrada, ou seja, eu começo a ter, para muitos negócios, uma facilidade de acesso muito grande. Então, dependendo do tipo de negócio que você faz, a entrada no segmento que antes exigia um alto investimento de capital, de equipe, etc., ela começa a ser facilitada. Não quer dizer que o sucesso é mais fácil, mas a entrada no segmento ela é mais fácil. Então, hoje, você consegue abrir uma empresa mais fácil, por exemplo, você pode abrir um MEI muito fácil. Você consegue se colocar no mercado, por exemplo, via online, muito mais fácil do que ter que conseguir um custo de aluguel, de espaço e assim sucessivamente. Então, é mais fácil as pessoas, novas empresas entrarem nesse jogo. E uma mudança no comportamento dos consumidores em geral. Nós, enquanto consumidores, nos últimos anos, nós mudamos muito nosso comportamento. Há pouco eu falava, né, da indústria da música e do cinema, né, dos vídeos. Eu me recordo, eu brinco com os meus alunos, né, e nessa hora a gente entrega a idade quando a gente fala isso, que antigamente era bacana você ir na casa de alguém e ver aquela estante na sala cheia de CDs, cheias de DVDs. Era legal ver aquilo, era quase que um símbolo de status, né? E isso não existe mais, né? Muito pelo contrário, a gente começa a buscar até moradias menores, né? Você pega aí os apartamentos, as casas mesmo, mais compactas, porque não faz mais sentido eu ter casas muito grandes, porque eu já não tenho mais tanta coisa assim para guardar, né? A própria ideia de uso e não de posse, né? Carros, por exemplo, há um número muito significativo de pessoas que já trocam a compra do veículo pelo aluguel do veículo. Muitas vezes pode ser um aluguel fixo, né? E aí tem alguns cálculos que dependendo aí dos elementos que você considera, mostra-se viável economicamente, mas muitas famílias abrem mão do automóvel, andam, por exemplo, de Uber durante a semana, né? Dependendo da cidade, metrô, ônibus, etc., além do Uber, né, e outros aplicativos, e quando vai fazer uma viagem, alguma coisa do tipo, aluga o carro, né? Não tem IPVA, não tem seguro, não tem manutenção, não tem uma série de situações. Isso tudo é mudança de comportamento nosso, mudança de hábitos que nós tínhamos. Antigamente, se alguém falasse, olha, então, vende seu carro, paga aluguel, você vai falar, nossa, que absurdo, de onde você tirou isso? Hoje em dia a gente já não pensa mais assim. Então, tudo isso traz também para as organizações e para as empresas esse olhar. Como é que eu vou ser estratégico dentro desse cenário? Então, tentando de novo, né, fazendo uma recapitulação, eu tenho que ser estratégico e eu tenho que ser capaz de entregar valor, de fazer a diferença para o meu cliente, não só mais no nível local, mas no nível global. Via de regra, dependendo, claro, de cada negócio, mas via de regra, o meu negócio tende a receber uma concorrência que não é mais local. Então, não adianta eu ser o melhor da cidade, o melhor da região. Talvez eu vou ter que brigar para ser o melhor do país. Talvez o melhor da América do Sul. A concorrência hoje ela já não é mais só local. Eu também tenho uma falta de clareza nos setores que mostra também que não adianta eu competir somente com
um ou outro concorrente. Talvez a minha concorrência seja mais ampliada. A questão da necessidade do olhar para o novo, para que eu não me torne obsoleto, para que eu acompanhe, como a gente está fazendo aqui hoje, essas tendências. O risco de cada vez mais ir surgindo novos competidores ao qual eu tenho que me preparar. E, por fim, o entendimento desse consumidor. Tudo isso traz um desafio estratégico para as organizações, traz um desafio dessa gestão que é mais do que só a produção e a entrega, mas que é o pensar todo o modelo de negócio e assim em diante. Alinhado com isso, e quase que um derivado disso, eu tenho mudanças no comportamento de consumo das pessoas. Como é que as pessoas consomem? Então, o primeiro passo é a ideia de consumir tudo que é próximo. Marcos, você não acabou de falar que a concorrência local, ela briga com a concorrência global? Sim, eu topo consumir o que é próximo, desde que seja fácil, de qualidade e no preço que eu quero pagar. Então, não basta ser próximo. Tem que ser próximo, mas tem que ter conveniência, tem que ser próximo, mas tem que ter qualidade, tem que ser próximo, mas tem um monte de Cs. Por quê? Porque senão também é fácil de eu consumir o que está longe. Eu quero consumir, e aí é o segundo elemento, com o máximo de comodidade. E não é só produto. Quando a gente fala de consumir com comodidade, muitas vezes a gente tende a linkar com uma compra online. Um produto que eventualmente eu compro e chega na minha casa, etc. Mas a comodidade serve para tudo, inclusive para prestação de serviços. Ou alguém, por exemplo, em sã consciência hoje, abriria conta num banco que não oferecesse um aplicativo para você fazer a sua movimentação bancária. Isso é serviço. Quanto tempo? E aí, claro, essa provocação, principalmente para quem não trabalha na área financeira das empresas, né? Quanto tempo que você não conversa com o gerente da sua agência bancária? Eu confesso que eu nem sei quem é o gerente da minha agência. Por quê? Porque hoje eu não preciso mais ir à agência resolver nada. Então, o que o banco faz? É uma prestação de serviços. E como é que eu consumo esse serviço? Da maneira mais cômoda possível, pelo celular. Então, é um nível, nós, enquanto sociedade, estamos num nível de consumo, de exigência de consumo, onde a gente quer isso. Eu quero consumir o que é próximo, desde que seja de qualidade, num preço acessível e fácil. Por quê? Porque eu vou buscar comodidade. E nessa busca por comodidade é cada vez mais natural a adoção de tecnologias no consumo. Acabei de falar do banco, mas serve para uma série de outras situações. A ideia da tecnologia como forma de consumo, ela virou natural. E aí não é à toa que marcas estão pagando uma nota para entrar, por exemplo, em TikTok, Instagram e assim sucessivamente. Recente pesquisa agora mostrou que o TikTok, olhem isso, passou o Google na preferência de jovens quando eles vão buscar, por exemplo, um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa. Então, um jovem dos Estados Unidos, ao invés dele entrar no Google e digitar lá lanchonete, alguma coisa, ele entra no TikTok. Olha como é que muda essa questão. E se nós não estamos atentos? O nosso público, de repente, está no TikTok e a gente está tentando conversar com ele no Instagram, no algum lugar assim. Então, a adoção de tecnologia como parte desse processo de consumo, ela é cada vez mais natural. Uma compra também mais consciente e necessária. A ideia de que menos é mais. A gente tem uma sociedade mais crítica. Não quer dizer que ela não cometa atos, como posso dizer, não tão racionais. Comete, porque somos humanos. Mas, de uma maneira geral, nós cada vez mais temos criticidade no consumo. Desde a questão por exemplo, a ideia, né? Eu falei agora de CDs, filmes, por exemplo, livros, a mesma coisa. Eu não vou ter mais uma biblioteca gigantesca na minha casa, um papel que junta traça. Eu compro um Kindle da Amazon, por exemplo, e lá dentro está tudo. Esse nível de consciência, mas também a consciência de qual é essa empresa. O que essa empresa faz? O que a empresa faz que vai além de só pagar conta e gerar bons salários? A sociedade cobra cada vez mais
isso das organizações. E um consumo colaborativo, a ideia da cocriação, a ideia do participar junto. Tem um consultor de São Paulo, que é parceiro nosso, Francisco Madia, e eu adoro uma frase que o Madia fala: a plateia subiu ao palco. Ele usa isso nos materiais dele. E o que é essa ideia da plateia subiu ao palco? Nós, enquanto consumidores, com raras exceções, nós não queremos mais ser meros passageiros do processo ou ser guiados. Nós queremos fazer parte. Quer um exemplo pequenininho disso? Hoje, qualquer um, quando a gente vai ao médico, a gente chega no médico com uma série de hipóteses criadas, porque o doutor Google nos mostrou. E aí a gente chega e fala: então, doutor, eu tô com uma dor de cabeça, assim, assim, assado, eu dei uma pesquisada e parece que pode ser isso, pode ser aquilo. E aí muitos médicos se doem, né? Fala que, então olha no Google. Mas não é isso. É que nós queremos ser parte disso. Nós não queremos mais sentar lá e ficar deixando o médico pesquisar sozinho. Nós queremos construir. Nós sabemos que o médico é autoridade, por isso que nós vamos lá. Nós sabemos que ele é o especialista, por isso nós procuramos ele. Mas nós queremos participar dessa construção. E muitas vezes o médico ele não está pronto para isso. E isso vai para todas as áreas, né? Eu dou aula, eu costumo dizer isso. Se eu tentar dar uma aula para um aluno hoje, para ele ficar sentado 4 horas lá me escutando, ele pula da janela e vai embora. Eu tenho que criar um processo onde ele sinta parte da construção. Porque nós somos assim. Nós estamos buscando participar. Nós não queremos mais ser só um ser passivo nesse processo. Nós queremos interagir com esse processo. Então, essa é a ideia da cocriação. Então, o consumo, ele caminha também em torno desses elementos. E aí, uma provocação a vocês, como consumidores. Vocês se identificam com alguns desses pontos? Alguns desses pontos cria, dentro disso que eu falei para vocês, pensando vocês não agora como gestores, como consumidores. Isso faz sentido para vocês? Isso conecta com o comportamento de vocês no dia a dia do consumo? Se quiserem responder também aí, fiquem à vontade, abrindo o microfone ou escrevendo no chat aí, para participar conosco também. Estou escrevendo aqui. Podem participar aí, que a gente construir juntos. Se tiverem dúvidas também, comentários, fiquem muito à vontade. Estou escrevendo aí no chat. Quando escreve, eu vou avançando, mas fica muito à vontade. Zeima. Legal, Zeima. Muito obrigado. É isso, a gente... E essa talvez seja uma grande provocação, né? Outro dia eu fiz uma palestra sobre inovação no colégio e eu falava isso. Muitas vezes a gente sente a novidade como consumidor, a gente adota rápido como consumidor, mas quando a gente está do outro lado do balcão como gestor, a gente tem resistência. Então eu falava isso, né? Que nós temos que quebrar essas resistências, né? Eu falava, por exemplo, a questão, né, da Netflix. Ninguém teve dificuldade de substituir o videocassete pelo streaming, né? Na hora que usou a primeira vez, viu como é que era, aposentou quase que instantâneo ali o videocassete. Menos aquelas fitas, né? Aquelas coisas mais de cunho mais emocional, mas num geral é rapidinho a transição como consumidor. Mas quando eu estou do lado de lá do balcão, muitas vezes eu resisto à mudança. Não, será que vai dar certo? Mas é muito difícil. Só que o consumidor não espera, ele está adotando e a gente vai ficando para trás. Então, esse é um outro olhar também que nós temos que ir desenvolvendo, né, enquanto gestores. Entrando agora numa questão mais profunda. Isso, perfeito, sempre do disquete para o pendrive, exato, depois do pendrive para o drive e assim sucessivamente. João, tá com a mão levantada, pode falar, João. Claro, boa noite. Boa noite. Um dos pontos, professor Marcos, que você citou, foi essa questão do TikTok e da galera migrando, né, para buscar os seus produtos, os seus conteúdos através dessas plataformas sociais. Eu estava conversando hoje mesmo com o pessoal aqui no trabalho, e um ponto que a gente identificou também é que não é só essa migração para as redes sociais, mas equivale muito ao conteúdo que a gente tem lá dentro. Então, por exemplo, se eu estou buscando alguma coisa, quando eu acesso o TikTok,
não é só a plataforma, a rede, mas, por exemplo, se eu tenho um influenciador que se identifica comigo, que eu sigo, falando bem desse produto, se eu tenho um influenciador de peso vendendo a nossa marca, vendendo o meu peixe ali, é muito mais fácil a gente fazer essa conversão. Ou seja, além das redes sociais, a gente ganha, a gente vê que virou um monstro essa questão de influencers, creators. Então, é um ponto que a gente tem que sempre ficar esperto também na hora da gente pensar em como quebrar essas barreiras para conversar com esse nosso consumidor. Perfeito, João. É exatamente. Que tá ligado diretamente, então, a tua fala foi sensacional, a essa mudança, né, nessa relação nossa com a tecnologia. Vamos relembrar, né, principalmente a minha geração, né, eu sou nascido na década de 80, é uma geração que, por exemplo, a mídia TV era uma mídia de mão única, né? Nós éramos consumidores dessa mídia. Então eu sentava na frente da TV e a TV ia me jogando uma série de comunicações, de informação. As redes sociais, em geral, né, nós somos uma via de mão dupla. Então, nós queremos participar disso. E aí, como você falou, desde uma participação dos influencers, né, dos creators, até mesmo o próprio consumidor com as suas provas sociais, né, falando, olha, eu usei esse produto, ele é bom mesmo, ou eu comprei serviço dessa empresa e vale a pena, e o inverso, né, os haters que nós vamos ter pelo caminho, e nós temos que aprender a lidar, né, eu me recordo, hoje cada dia menos isso, né, mas assim, eu me recordo no dia, no início das redes sociais, de novo, é a mentalidade da TV, né, onde eu empurro a comunicação e não quero receber nada de volta. Muitas empresas, elas bloqueavam os comentários, né, e aí não deixava lá o consumidor falar, por medo do consumidor falar mal, e o outro ver e tudo mais, sendo que a grande questão de estar nas redes é isso, é a interação, é a troca, né? E a capacidade sua, inclusive, de responder. E, naturalmente, nós também vamos amadurecendo, enquanto usuários da rede, para também saber ler aqueles comentários, né? Então, você vai comprar, eu, por exemplo, né? Vou viajar, eu geralmente compro as hospedagens nesses sites, tipo Booking, etc., né? Decolar e outros. Eu vou lá nos comentários e vejo. É impossível, né, você achar uma empresa que só tenha comentários positivos. E muito pelo contrário, quando só tem positivo, aí eu fico um pé atrás, que talvez não seja real. Mas eu quero ler o que tem de negativo. Porque o que tem de negativo nem sempre vai ser negativo para todo mundo, né? Um caso clássico em pousada e hotel é a internet. A internet não é boa, a internet oscila muito, etc. Se eu estou viajando a lazer e a internet não é um ponto que me preocupa, para mim esse comentário ele não vai mudar a minha tomada de decisão. No entanto, um comentário, né, de olha, o banheiro ele é sujo, o quarto tem isso, aí tem um outro peso. E essa é a grande questão, né? Porque, como você colocou, né, nunca foi tão difícil. A gente começa a viver num grande aquário. Então não adianta mais eu dizer o que eu faço, eu tenho que entregar o que eu digo, né? Então, de novo, na era da TV, eu falava que o meu hotel era o melhor do mundo, colocava as imagens que eu queria que as pessoas vissem e elas compravam a hospedagem e só iam se dar conta se ele era bom ou ruim mesmo quando ela estivesse no hotel. E aí eu tinha todo um approach, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje, se eu digo que o hotel é de uma determinada maneira, mas na prática ele é outra, as pessoas descobrem já antes de ir, né? Então, saber lidar nesse cenário é fator crucial, né? Perfeito. E aí, avançando, a gente chega na ideia do propósito. O que é o propósito? O senso de propósito, ele é muito necessário para que eu consiga atrair bons e motivados colaboradores, bem como também construir uma marca forte. Cada vez mais essas empresas vão buscar construir e fortalecer o propósito. Basicamente, o propósito é dizer o que eu faço para a sociedade, que é mais do que vender produtos ou serviços. Cada vez mais a sociedade vai nos cobrar isso, porque numa era de escassez,
quando eu não tinha opções, eu tinha que comprar lá, independente do que acontecesse. Eu me recordo, né? De novo, aí eu vou entregando a idade, época da hiperinflação, aquela coisa toda. Eu me recordo do meu pai, por exemplo, acordando 6 horas da manhã para ir na fila do açougue que tinha na cidade, porque às 8 horas acabava a carne, porque poucos lugares vendiam carne, porque tinha tabelamento, aquela coisa toda, e aí encerrava, não tinha uma oferta grande de carne. Então, chegasse 8, 9 horas, nós não tinha carne para comprar. Essa era a realidade. E aí a escassez. Ah, mas aquele açougue, ele não registra funcionário. Ah, aquele açougue, ele maltrata os animais. Aquele açougue... Não tem carne no mundo. Ou eu compro aquele açougue ou eu fico sem carne. Agora, no mundo de abundância, onde eu tenho produtos e serviços em excesso, eu começo a ser crítico, eu começo a exigir mais. Então, camiseta por camiseta, um monte de empresa vende. O que a sua empresa faz além? Ou o que a sua empresa faz de mal que possa colocar em xeque a minha tomada de decisão com relação à tua empresa? Recentemente, né, a gente viu o caso dos vinhos no Rio Grande do Sul, utilizando, né, de mão de obra em situação análoga à escravidão. A Ambev, só para vocês terem uma ideia do nível disso, a Ambev cancelou um projeto que tinha em parceria com uma dessas empresas que estavam envolvidas nesse escândalo da questão dos vinhos, um projeto onde ela investiu 2 anos e meio de dinheiro. A Ambev lançou agora recentemente, né, a marca dela de vinhos, mas em paralelo a isso, essa marca que ela lançou de vinhos vem da vinícola na Argentina. Mas em paralelo a isso, ela estava desenvolvendo um projeto com uma vinícola do Rio Grande do Sul. 2 anos e meio de investimento, 2 anos e meio de trabalho. Na hora que estourou isso, a Ambev falou: cortei, tô fora. Olha a profundidade disso. Por quê? Porque a Ambev é boazinha? Porque muito pelo contrário. Mas a Ambev sabe do risco para a marca. E aí a Ambev vai dizer o seguinte: eu vou assumir um risco de um negócio que nem foi culpa minha. É melhor eu perder, de repente, esse investimento, tempo, trabalho, brigo na justiça, tento reaver alguma coisa, mas não vou colocar em risco a marca que eu demorei anos para construir. Então, a ideia de senso de propósito está ligada a isso. Como é que eu consigo passar para o meu colaborador que o que ele faz aqui dentro é mais do que só entrar no serviço às 8, sair às 5, bater cartão, receber o olerite no final do mês e um muito obrigado escrito no olerite? Como é que eu faço para mostrar ao meu colaborador que o trabalho que ele faz vai muito além da simples operação? Como é que eu faço para mostrar para a sociedade isso, uma sociedade que cobra isso cada vez mais? E aí, nesse contexto, surge a ideia da responsabilidade social. Mais do que nunca, as empresas serão cobradas para que elas ajam com responsabilidade e comprometimento com a sociedade. O simples processo de comprar, vender e pagar salários não basta mais. Tem uma frase famosa, né, do Freeman, economista, na década de 70, onde ele fala que a grande responsabilidade social das empresas era a geração de empregos. Isso não é mentira, isso é uma verdade. No entanto, para aquela sociedade de 70, isso bastava. Para a sociedade atual, isso não basta. Para a sociedade atual, mais do que gerar empregos, eu tenho que demonstrar que eu tenho preocupação para com a sociedade, que eu tenho uma preocupação para com a sociedade em todos os seus sentidos, ambiental, social e etc. E é por isso, né, derivado disso, que surge a tal do ESG, né? A sigla ESG, Environmental, né? O ambiental, social e técnicas de governança, que na verdade é uma atualização para quem estuda a responsabilidade social há algum tempo, né? O tal do Triple Bottom Line ou o tripé da sustentabilidade, que lá atrás falava para a gente, né, dos 3 pilares de uma empresa sustentável: o olhar ambiental, o olhar social e o olhar econômico. Isso é reembalado, reempacotado, óbvio, ampliado também, e hoje chega com a sigla ESG, que está tão forte e funcionando aí dentro das empresas. Eu diria que, principalmente para as médias e grandes organizações, eu diria que é quase impossível uma organização média e grande não olhar para a questão
ESG. E não quer dizer que precise sair por aí fazendo qualquer coisa de maneira... Não, é um ESG de verdade. É um ESG que vai estar no seu DNA, que está ligado pouco à questão só ambiental, mas numa visão pragmática a nível de resultados. O planeta não aguenta mais. A sociedade não aguenta mais. Então, as empresas precisam ajudar a construir, não mais por uma questão porque eu sou bonzinho, porque... Não, por uma questão de resultado. Porque a sociedade cobra. Porque cada vez mais teremos legislações cobrando, porque o seu consumidor cobra e o seu funcionário cobra. Cada vez mais nós teremos que trabalhar esses elementos. Criar propósito, entender a sociedade, me entender enquanto gestor de organização como responsável por uma parte da sociedade, um pedacinho da sociedade, que é a minha organização, que tem que contribuir para o todo. E aí, caminhar para uma ideia de ESG. Dentro dessa mesma esteira das tendências, uma tomada de decisão super analítica. O desafio de muitos gestores sempre foi o processo de tomada de decisões. Na verdade, o grande trabalho da gestão é a tomada de decisão. O tempo todo o gestor toma decisão, olhando qual recurso eu vou sacrificar para atingir algum objetivo que eu desejo. Mas nem sempre as informações, evidências e dados disponíveis eram suficientes para ter tranquilidade no processo. Assim, muitas vezes prevalecia-se o feeling, que vezes gerava bons resultados e outras vezes nem tanto. Então, quem que era o gestor, muitas vezes, reconhecido como um bom tomador de decisão? É aquele que muitas vezes tinha esse feeling apurado, que por experiência, intuição e uma série de outras coisas, ele tomava uma decisão num cenário de poucos dados e fazia algum resultado acontecer a partir dali. Isso era muito valorizado. Eu costumo dizer, né, por exemplo, não sei se tem alguém que trabalha em banco, mas antigamente um gerente de banco, por exemplo, ele tinha, principalmente nas cidades menores, ele tinha um nível de reconhecimento quase igual ao do delegado da cidade, do pároco da cidade. Por quê? Porque ele tinha poder de tomada de decisão, por exemplo, de liberação de crédito. Então chegava uma pessoa lá na cidade e queria uma quantia de empréstimo, alguma coisa, ele tinha alguns parâmetros mínimos, mas em última instância a canetada dele liberava ou não aquele crédito. E hoje? Hoje não. Hoje os bancos criaram uma estrutura de dados onde o próprio sistema avalia. E casos que o gerente ache que vale uma reavaliação, ele manda ao superior dele lá que vai fazer a avaliação. Muitas vezes é uma comissão, não é nenhuma pessoa. Por que isso? Porque hoje eu tenho capacidade de olhar esses dados. Então, com a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, a capacidade de gerar e analisar dados obriga gestores a estarem cada vez mais calçados e amparados em suas decisões por informações confiáveis. Então, não dá mais para eu chegar para tomar uma decisão sem ter dados na mão, sem ter capacidade de olhar os dados. Agora, isso traz um novo desafio. Quais dados devemos ter? A tecnologia, ela gera informação de todo tipo. Então, se a Microsoft quiser saber o tempo médio que as pessoas usam em videoconferência, ela sabe. Basta pegar o reloginho da hora que inicia a videoconferência até o final, falando da Microsoft, porque a gente está aqui na plataforma Microsoft Teams, mas qualquer outra plataforma pode. Se a Microsoft quiser saber, por exemplo, quantas horas a gente passa logado no webmail, ela sabe. Se o Google hoje, por exemplo, né, não só o Google, mas quem usa iPhone também, o iOS, ele sabe quantas horas você ficou no carro dirigindo, quantas horas você dormiu, Isso são dados. Então, a geração de dados hoje ela é abundante. Qual é o desafio do gestor? É saber qual é o dado relevante para a tua operação. O que para mim a tomada de decisão eu preciso saber? Eu preciso saber, por exemplo, a faixa etária do meu cliente, a hora que ele consome. Eu preciso saber quanto tempo ele permanece dentro da minha empresa. Quais são os dados que são relevantes para a tomada de decisão? Quais são os dados
que para o meu processo de decisão é importante? Esse é o grande desafio. Então, eu tenho hoje uma capacidade, de novo, baseado principalmente em inteligência artificial, de geração e organização desses dados absurdas. O que se põe como desafio para nós gestores? Sermos os responsáveis por fazer a curadoria. Quais dados eu preciso? Porque dados eu vou ter de monte. Quais, de fato, eu preciso para tomar a melhor decisão? Isso é a tomada de decisão que começa a ser super analítica. Eu começo a ter muitos dados, e aí eu preciso analisar e ser capaz de tomar uma decisão. E, por fim, a própria gestão financeira. Nós vivemos, e vamos viver pelo menos essa década, né, até 2030, um período de muitas incertezas econômicas, né? Os economistas schumpeterianos, que vão trabalhar essa ideia da destruição criativa, os economistas das ondas de Kondratiev, que vão falar dos ciclos econômicos e ciclos hegemônicos, eles vão dizer que até 2030 o mundo não se estabiliza, o mundo vai viver esse momento de incerteza. O que não quer dizer que o mundo vai acabar, que vai ser o caos, que todo mundo vai quebrar, não é nada disso. Mas nós vamos ver períodos de incerteza. E essas incertezas, elas começam a trazer já alguns reflexos. Por exemplo, uma alta nas taxas de juros mundiais. Principalmente durante a pandemia, teve que baixar a taxa de juros, imprimir dinheiro, botar dinheiro no mercado, porque naturalmente toda a cadeia produtiva ela parou, então não tinha outra forma senão os governos do mundo inteiro imprimir dinheiro e botar dinheiro no mercado. Só que isso tem um preço que a gente começou a pagar desde o ano passado, que é a inflação. Para controlar a inflação, o remédio é juros altos. Então, se a gente lembrar, trazendo especificamente para o Brasil, a gente, durante a pandemia, chegou a ter uma taxa de Selic de 2%. Hoje a gente tem uma Selic de 13,75%. Um exemplo bem curtinho e bem pontual. Muitos de vocês, né, que trabalham aí na gestão financeira ou na gestão de empresas, lembram do tal do Pronamp, que ainda continua ativo, né, o Programa Nacional de Amparo à Pequena Empresa. O Pronamp, ele é baseado, o pagamento é um empréstimo, né? Você poderia escolher carência, aquela coisa toda, mas depois da carência, o pagamento, na maioria dos contratos, ele era numa taxa pós-fixada, amarrada a Selic. Então, a taxa, via de regra, é Selic mais 6%. Quando você pega numa Selic a 2, você está pagando 8% ao ano. Quando você pega numa Selic a 13,75, mais 6, você está pagando quase 20% ao ano. Então, os juros, o empréstimo que você pegou para pagar 8%, hoje você está pagando 20%. Consegue entender o impacto disso, por exemplo, na parcela, no caixa da empresa, na margem de lucratividade que essa empresa passa a ter? Então, a gente vai conviver com isso. E aí eu vou ter uma maior restrição a crédito, naturalmente, porque a inadimplência sobe, os bancos começam a ficar restritos a crédito. E isso traz também uma pressão por custo de oportunidade alto. Porque se eu estou falando, de novo, de uma Selic de 13,75, eu estou falando de um investimento que, seguro, pegar um tesouro direto aí, ou uma aplicação de renda fixa que não tem risco nenhum, ele me retorna 13% a 14% ao ano, sem eu fazer nada. E aí eu posso pegar esse dinheiro e botar numa empresa. E eu tenho risco, eu tenho retorno muitas vezes baixo, e isso ajuda a explicar, sei quem está acompanhando, né, a dificuldade que muitas startups estão tendo. Por que essas startups começaram a demitir absurdamente e outras coisas? Porque aquele investidor, e aí, de novo, vou pegar o caso do Brasil, mas isso é mundial, que lá na época da taxa Selic a 2% ao ano, ele estava com dinheiro no bolso. Ele falava, olha, se eu colocar numa renda fixa ou num investimento seguro, eu vou ganhar 2%, 3% no máximo ao ano. Se eu botar numa empresa, eu tenho o risco de não dar certo. Mas, se der certo, essa empresa me entrega 10%, 15%. Então, vale o risco. Eu diluo, né, em várias empresas e aquela que performar bem ou aquelas que performar bem, o retorno paga. Agora, numa aplicação segura, eu ganho de 14% a 15% ao ano, o investidor começa a pensar duas vezes antes de investir em empresa. E isso vale também para a própria empresa.
Ao 14% ao ano, talvez, valha mais a empresa aplicar o capital dela para rentabilizar do que investir na troca de maquinário, do que construir uma nova sede. Isso tudo é custo de oportunidade. Onde é que compensa mais? E aí, o custo de oportunidade alto exige que as organizações também tenham que entregar resultados altos para justificar o investimento. Então, esse cenário também, essa situação financeira perpassa. Existem muitas outras tendências, pessoal, e desafios na caminhada do gestor contemporâneo. Algumas já evidentes e outras que nós vamos encontrar ainda ao longo dessa caminhada. Mas, independente dessas mudanças impactarem mais ou menos o seu setor específico, somente há um remédio eficaz para tudo isso: a atualização constante. Então, como fechamento dessa conversa, de minha parte, né? E aí, obviamente, eu abro para perguntas, para que nós possamos conversar. Nós, independente do quanto isso impacta o nosso negócio, independente do nível de preocupação que eu possa, nesse momento, estar com todas essas mudanças, o remédio ele é um só, é a atualização. Então, lembra lá no início da nossa conversa, quando eu falei da analogia da esteira ergométrica. No mínimo, eu preciso estar na mesma velocidade dela. Se eu tiver mais lento que a esteira, ela me joga para fora. Se na minha organização eu for mais lento para me atualizar, para poder trazer a inovação, o mercado me joga para fora. Então, a atualização constante, o tal do lifelong learning, né? O estudar para a vida inteira. E não é o estudar só no sentido formal, é o estudar de buscar conhecimento, isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Mas também o estudar formal. E aí, para não dizer que não falei das flores e deixar um convite muito especial para vocês, temos aí as ofertas nossas de curso de pós-graduação. Essas áreas todas que nós fomos conversando ao longo dessa nossa live, elas estão contempladas nas nossas ofertas de pós-graduação na área de gestão. Todos os nossos cursos foram pensados nisso, em preparar o nosso aluno para o futuro e não para o passado. Então, a gente pensou em cursos que vão ajudar. Então, nós temos, vejam, desde o MBA em ESG, em empreendedorismo social, passando por gestão do varejo, onde vamos discutir essas novas relações de consumo, finanças, a gente acabou de falar, projetos, logística e supply chain. Se eu estou falando, por exemplo, de uma venda online, de um trabalho onde o consumidor é diferenciado, como é que eu faço para construir um processo logístico eficaz? BI, né, Business Intelligence e Analytics, a capacidade de gerar e tomar decisões através de dados, gestão de pessoas e liderança, gestão de processos. Como é que eu desenho processo, por exemplo, para trabalhar uma equipe que não trabalha junta fisicamente? Se trabalhando junto fisicamente o desenho de processo já é desafiador, imagina numa equipe remota, com horário separado, países diferentes e assim sucessivamente. Gestão estratégica de negócio, gestão financeira e controladoria, inovação e empreendedorismo. Enfim, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. E aí eu fico agora aberto a perguntas, comentários, debates. Faz sentido tudo isso, pessoal? Agradou, trouxe informações novas, gostaria agora também de ouvi-los nesse momento. Ou escrevam. Né? Pode falar, Zeima, professora Zeima. Professor Marcos, que prazer estar aqui, parabéns por sua explanação. Realmente, o senhor ponderou aqui, né, pontos importantes aí que nós devemos, né, nos atermos principalmente com relação à gestão pós-pandemia, né? Então, eu achei muito interessante, parabéns, eu acho que o senhor demonstrou aí claramente a nossa realidade. E eu gostaria de saber sobre a pós-graduação, se ela vai ser presencial, e como que, assim, se já tem data de início. Perfeito, vamos lá, Zé, muito obrigado pela sua pergunta, muito pertinente. A nossa pós-graduação na área da gestão, ela tem nas 3 modalidades. Nós temos presencial, nós temos remoto e temos também online. Presencial nas unidades de Lorena, Campinas e Americana,
remoto, né? Mas assim como a gente está fazendo aqui, uma aula ao vivo através das plataformas, e o EAD, né? Onde o aluno acessa e consome o conteúdo dentro da gestão de tempo dele, tá? Qual era a outra pergunta, Zé? Perdão. Início das aulas. Início, isso. As aulas estão previstas para começar a partir do dia 15 de agosto, na semana de 15 de agosto. Então, como nós temos cursos terças e quintas, temos cursos que são segundas e quartas, cursos sábados, né? Por exemplo, quem é de Lorena, o curso presencial é aos sábados. Vai depender, mas é nessa semana, que começa, se eu não estou enganado, no 14, né? E vai até o dia 19. Então, essa é a primeira data aí de início. Certo. E qual é o período? Vai ser de 1 ano ou de 18 meses? Perfeito. Todos os nossos cursos são desenhados para 12 meses. Então, são 10 módulos, 12 meses, né, de aula. Cada módulo com 36 horas de aula. Temos também projeto integrador, que conecta todas as disciplinas cursadas, né, que promove um processo mão na massa. E para os cursos de gestão, nós temos uma novidade esse ano. Na verdade, algumas, mas eu vou me ater principalmente a uma aqui com mais profundidade, que é a questão do acompanhamento de um mentor, né, de um mentor de carreiras. Então, aquele aluno, aquela aluna que eventualmente quiser fazer uma migração de uma carreira para outra, ou que quiser avançar na sua própria carreira, em 3 momentos do curso, esse aluno ou essa aluna vai ter ali o acompanhamento de um mentor profissional, que vai conversar pessoalmente com ele para construir a 4 mãos esse planejamento de carreira. Então, imagina só, né? Eu sou da área, sei lá, veterinária, e agora eu assumi como gestor de um hospital veterinário, por exemplo. Eu sei ser médico veterinário, mas eu não sei ser gestor de um hospital. Então, esse mentor de carreira vai ajudar, né? Como é que ela toma algumas questões para leitura, para preparação. Mas eu quero continuar na mesma área, mas eu quero mudar de empresa. Ok, esse mentor também vai ajudar. Então, é um processo muito personalizado, né? Isso é um ponto muito importante. Então, isso está disponível gratuitamente para todos os alunos que cursarem os nossos MBAs presenciais ou na modalidade remota, né? Isso é um benefício, não tem custo nenhum. Além disso, nós também teremos uma plataforma de networking, processo de atualização constante, com lives como essa que nós fizemos hoje, e uma série de outros elementos para que esse aluno possa conhecer, aprender todos os dias. Esse é o termo que nós estamos usando. Que o aluno tenha a ciência de que ele não aprende só na hora que ele estiver na aula, mas ele aprende todos os dias, que está muito ligado a isso que a gente acabou de falar, da necessidade da atualização. Sim, muito legal, obrigada. Imagina, eu que agradeço. O João mandou aqui que foi muito construtivo. Imagina, João, eu que agradeço. Obrigado você pela presença. Alguém mais? Alguma pergunta? O Santiago deixou aí o link da pós, né? Quem tiver interesse, pós.unisal.br. Todos os nossos cursos estão lá, então na área da gestão, engenharia, direito, educação, todos os cursos que nós temos. Se você acessar o link ali, você vai conseguir conhecer, ver matriz, né? Todas as informações detalhadas lá. Alguém mais quer comentar, quer participar, quer debater? Alguma pergunta? Tranquilo? Fez sentido, pessoal? Esses conteúdos todos? Provocou um pouco a vocês? Sim, eu acho que com certeza. Eu sou da área do direito, mas eu me interessei bastante pelos temas, né? Pelas temáticas. Eu acho que é necessário, né? E eu tenho bastante interesse em fazer essa pós. Que legal, Zema. Muito obrigado de novo. E fique muito à vontade de entrar em contato. Por falar nisso, eu vou deixar aqui o meu contato para todos vocês. Então, meu nome é Marcos Correia. Quem precisar, fica muito à vontade para me ligar ou mandar um WhatsApp. Tá aí o meu telefone, o DDD é 12 981 27 6406. O meu e-mail é marcos.correa
unisal.br, e você também me encontra no Facebook, Instagram, LinkedIn, só colocar Marcos Correia e vou aparecer lá para vocês. Então, fique muito à vontade. Quem precisar de alguma informação, de algum tipo de orientação, quem quiser conversar, continuar essa conversa de alguma maneira, né? Fique muito à vontade para entrar em contato. Eu vou estar à disposição de vocês com o maior prazer do mundo para responder. Tá bom? Beleza, então, pessoal? É isso? É isso, Santiago? É isso aí, professor. Parabéns aí pela apresentação, pela aula. Espero que todos também tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, ficamos aqui à disposição. O e-mail do professor Marcos está compartilhado na tela, também na área de bate-papo. Qualquer dúvida, é só falar com a gente aqui. Perfeito. Gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Obrigado mesmo, né? Agradeço de coração o tempo dedicado. De novo, espero que tenha conseguido contribuir aí com vocês e fico à disposição. Um forte abraço, fiquem com Deus.